Eu me chamo Sidney, minha esposa Mariana. Estamos aqui para partilhar um pouco sobre o discernimento do estado de vida nesse caminho para o matrimônio. Somos consagrados da comunidade de vida, com promessas definitivas. Somos casal missionário, temos 2 filhos, o Pietro, de 2 anos e meio, e o Giovanni, que agora vai completar 7 meses, com a graça de Deus. Hoje moramos na missão de Recife, estamos aqui há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, e estamos aqui, sendo conduzidos pela graça do Espírito, graças a Deus. E queremos partilhar um pouquinho desse processo, do caminho que nosso Senhor foi fazendo nas nossas vidas até chegarmos aqui, neste caminho já, casados, com filhos, sendo esses pais e mães de sangue, mas também pais e sangues espirituais, certo? Então eu ingressei na comunidade no ano de 2007, ingressei no meu postulantado. Depois desse primeiro ano de postulantado, fui para o discipulado, que é a casa de formação da comunidade, onde a gente aprofunda mais o carisma, onde a gente vai discernir melhor este caminho da vontade de Deus. Foi lá que nós nos conhecemos, mas não foi lá que nós nos apaixonamos. Muita gente diz assim, foi lá que vocês começaram a se gostar. Não foi lá, a gente nem era próximo lá. E tivemos alguns momentos de conversa, ela doida para tirar os cravos, mas eu acho que ela estava assim já sentindo alguma coisa, brincadeira. Mas lá a gente teve essa oportunidade de se conhecer, passamos 1 ano morando na mesma casa, assim, no mesmo local na verdade, porque eram 3 casas separadas, uma casa só de mulheres, outra casa só de mulheres e a casa dos rapazes, Mas a gente convivia durante o dia ordinariamente, mas éramos mais de 50 pessoas, durante 1 ano ali convivendo. Depois, nós fomos para o discipulado de 2º ano, onde caminhamos mais fortemente para uma decisão pela consagração de vida. E aí, nesse caminho do D2, nós já somos motivados a rezarmos mais com a dimensão do estado de vida, saber o que Deus quer de nós, já que nós acreditamos, nós percebemos que é a vontade de Deus a consagração de vida, nos motivado a fazer esse caminho de discernimento. E a mãe vai falar um pouquinho, ela viveu esse processo um pouco mais intenso nesse ano do que eu, meu processo foi um pouquinho mais na frente. Então, ele já se apresentou, nos apresentou como casal. Eu tenho 32 anos, sou natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E nesse período do D2 eu vivi de uma forma um pouco atípica do que é o normal da comunidade. Do discipulado eu fui enviada para a missão de Belo Horizonte. E quando eu estava com 2 meses lá, a comunidade me enviou para Fortaleza, para eu passar 6 meses na escola de evangelização, depois retornar a Belo Horizonte para fundar lá uma escola de evangelização. Nesse período, enquanto eu estava na escola de evangelização, que Deus quis abrir os processos de me falar sobre o meu estado de vida. Por que assim, Porque uma das coisas que eu disse para Deus quando eu saí do discipulado, quando eu via muitas pessoas na ansiedade, assim, de ai, nossa, agora, no D2 que pode discernir estado de vida, no D2 que pode saber o que vai ser, eu não tinha nenhuma pretensão para isso no meu D2. E eu dizia para Deus que eu queria me consagrar, eu queria viver bem, a vida no carisma, mas eu lembro bem que foi no mês de agosto, a primeira vez que eu vi um sinal de Deus, ali, era 2009, aquele ano. Eu ingressei na comunidade em 2006, na comunidade de Aliança, fiquei 1 ano e em seguida, em 2007, fui para a comunidade de vida. 2008, discipulado, como você já falou, em 2009, e estava nesse período que eu estou falando, na missão no bairro da Parquelândia, em Fortaleza, na escola de evangelização. E lá eu fui numa oração, numa formação, numa oração direcionada do estudo bíblico do tempo do D2, era sobre os estados de vida, não sobre o discernimento, mas sobre cada estado de vida, a gente aprofundando na palavra, e eu li a palavra diz
uma das cartas de São Paulo, quando ele vai falando: mulheres, sede submissas a vossos maridos, né? Maridos, amai as vossas esposas, como convém no Senhor. E levantou-se dentro de mim toda a mentalidade mundana do feminismo. Eu, submissa, jamais, tem perigo, né, que isso vai acontecer. Por que tem que dizer? Até que diz para o homem amar as esposas, mas por que eu tenho que ser submissa? Por que a expressão não é outra? Isso levantou muitas coisas dentro de mim. E no dia seguinte, na formação da casa comunitária, tinha um momento onde onde nós deveríamos rezar uns pelos outros no período da formação. E uma irmã rezando por mim, ela lembrava das bodas de Caná. E nesse momento, ela entendia que Deus queria que eu me abrisse a viver à vontade de Deus. Em nenhum dos dois momentos eu entendi que Deus estava falando sobre o meu estado de vida. No dia seguinte, nós fomos a um casamento. Era até o casamento da Kaline e do Pedro Júnior, também são da comunidade de vida. E a primeira leitura foi essa: mulheres, sede submissas a vossos maridos, lá em Coríntios. E o evangelho era exatamente das bodas de Caná. Então, quando foi lida a primeira leitura, eu já fiquei atenta, mas tudo normal, né? Normal de casamento, dessas palavras e tudo. Eu não tinha nenhuma inclinação para o matrimônio, assim, desde que eu comecei a caminhar na vontade de Deus. Eu sou, né? Mas naquele tempo, sem compreender muito, tão apaixonada, encantada por Deus, querendo fazer tudo por Deus, que eu queria ser celibatária. E aí, o Sidney me olha bem nessa hora, porque eu também disse que queria ser celibatária, né? Mas nós aqui estamos hoje. E nesse dia, quando foi ler o Evangelho, a irmã que tinha rezado por mim na formação estava um banco à minha frente na igreja, na hora do casamento. E instantaneamente ela virou para mim como quem tivesse entendido tudo. E ao mesmo tempo em que o Evangelho era proclamado, a irmã meio que virava para mim, o meu coração dentro de mim era como se acontecesse um movimento de abertura. Parecia muito concreto no meu físico, mas claro que eu sei que era algo muito afetivo, espiritual, assim, né? Mas ao mesmo tempo parecia ser físico, era como se algo dentro de mim se abrisse. Mas eu também não tive um entendimento profundo de que era porque eu sou chamada a matrimônio. Eu me vi aberta a discernir meu estado de vida, porque até então esse não era nem de longe o foco daquele período da minha vida. Mas a partir dali Deus começou a falar sobre isso. Aí Deus me deu novamente, numa outra oração mais espontânea, a mesma passagem da carta de São Paulo. Teve um outro dia em que daí eu comecei a dizer para Deus: tá, então eu vou fazer assim. No ofertório da missa, sempre que eu lembrar, eu consagro, eu ofereço o meu estado de vida, super aberta. Não estou fazendo aqui, né? Assim, propaganda, não estou querendo pagar de, né, aquela angelical. Não, esse foi a minha verdade. Assim, disse para Deus que no ofertório da missa eu ia ofertar o meu estado de vida. Senhor, está aqui o meu estado de vida, o meu discernimento. Como eu, enquanto mulher, só tinha duas opções, é um pouco mais fácil, né, que para os homens. Mas eu dizia para Deus, sem nenhuma pretensão de casar ou de ser celibatária. E podia até ser chamada ao matrimônio, mas permanecer solteira, né? Essa é uma possibilidade. Claro que quem discerne o estado de vida quer concretizar, mas é uma possibilidade. E eu, então, fui vivendo esse processo assim. Aí, mais pra frente, eu tive a inspiração de consagrar um mistério do terço, também pelo discernimento. Mas Deus já estava falando e tudo foi uma iniciativa de Deus. Eu sempre digo que eu não sou o parâmetro para discernimentos de estado de vida, mas ao mesmo tempo eu entendo que todos devem viver dessa mesma forma. Deve partir de Deus, porque o meu estado de vida é o que eu sou, faz parte da minha identidade mais profunda. Então Deus já me fez com Ele. E aí foi também uma parte, né? Quando eu já estava meio que acolhendo o processo do meu estado de vida, na verdade eu já tinha assumido, assim, quando eu fui consagrar,
Deus me insistia em dizer, né, qual era o meu estado de vida. Eu dizia, não tem pra que isso agora, né, tá muito cedo, eu ainda vou consagrar. E Deus disse pra mim que Ele queria me consagrar inteira. Essa é uma parte do processo do discernimento. E eu disse, como você me disse que me chama ao matrimônio, mas quer me consagrar inteira? Como é que eu vou fazer as promessas no carisma, se eu ainda estou lutando para me abrir ao estado de vida do matrimônio? Ainda vou ter que descobrir alguém, porque não tinha ninguém em vista, né? Mesmo a gente tendo se conhecido no discipulado, eu não sabia que tinha alguém assim, né? Olhando para mim um pouco diferente, porque eu já estava de volta em Belo Horizonte nesse período. Mas Deus foi conduzindo e foi insistindo. E aí eu acolhi, eu disse, tá bom, você quer me consagrar inteira, assim seja, porque eu quero fazer sua vontade. Dentro desse processo, assim, uma das coisas mais interessantes foi que na reciclagem, né, que a gente faz um retiro de 10 dias anual na comunidade, aquele ano o tema era sobre a castidade, e eu queria muito que uma reciclagem acontecesse com o tema do amor esponsal, mas já tinha acontecido em 2006, e eu vivi aquela reciclagem da castidade como se fosse do amor esponsal, e Deus foi curando muitas feridas, muitas lacunas na minha história, de referência, né, de matrimônios na minha família, muito feridos, e Deus foi falando, Ele usava, eu digo, até para me convencer a acolher o meu estado de vida, que o meu estado de vida seria um sinal de cura para a minha família, não só de cura, mas de libertação, de uma maldição de traições dentro da minha família. E eu fui acolhendo, e aí, num último momento, assim, de oração mais intenso, que a gente chama de celebração, um homem foi rezar por mim, um irmão consagrado. Eu lembro bem que ele era de Osasco. Eu estava fazendo esse retiro em São Paulo. E ele tinha uma visualização, porque eu tinha já dito na reciclagem, numa adoração para Deus, se você quiser, eu faço mais um ano de celibato silencioso, para discernir melhor, para escutar melhor, e porque também eu quero saber como é que eu vou viver o amor esponsal dentro do matrimônio, como é que funciona isso. E numa adoração, uma pessoa chegou para mim, botou no meu olho e disse, olha, Deus está falando que o tempo é Ele que diz, não cabe a você escolher o tempo. Aí depois ela afastou e voltou, tomou no meu olho de novo e disse, e ele diz também que o amor esponsal é uma graça. Ou seja, Deus era como se Ele atirava para todo lado, para me dizer que o meu estado de vida é um matrimônio. E eu continuava resistindo, relutando, até que na celebração esse irmão chegou e teve uma visualização de uma mão segurando uma rosa, e a mão estava toda ensanguentada. E na hora eu dizia assim, valha, pronto, se feriu, né, segurando a rosa, a minha mão com alguma ferida. E ele dizia que não, naquela hora a rosa estava limpa, sem espinhos, a mão que estava ferida tinha tirado os espinhos e por isso estava ferida, mas era a mão de Jesus que me entregava aquela rosa limpa, como um sinal da minha dignidade de viver o estado de vida que Deus me chamava. Então ali eu não pude mais relutar. Acolhi, fui para a formação pessoal. Na última formação pessoal, antes de me consagrar, Deus me dava a palavra da esposa virtuosa no livro de Provérbios. Eu nunca tenho certeza se é Provérbios ou se é Eclesiástico, mas acho que é Provérbios. Que é sobre a esposa virtuosa, né? As virtudes de uma esposa. E aí eu tomei posse, acreditei que Deus realmente queria me consagrar inteira, entendi que porque faz parte da minha identidade, mesmo não estando consumado, esse era o meu estado de vida, e eu me consagrando assim, eu estaria já sendo eu plenamente diante de Deus, mesmo que eu ainda precisasse trilhar todo um caminho de discernimento, mesmo que humanamente eu precisava estar consciente de que ali não estava o discernimento selado, não estava concretizado o meu estado de vida, né? Só quando a gente casou é que realmente cessou o discernimento. Mas eu acreditava piamente, como diz, né? O ditado, nessa voz de Deus, nessa condução toda de Deus para mim.
Teve um período em que eu disse assim, não, só para dar neto para minha mãe já tem netos. E Deus dizia para mim, não, quem disse para você que eu criei as suas irmãs para dar netos para sua mãe? Você, eu criei para casar. Eu, desde sempre, eu pensei você assim, independente do que você viveu ou do que você viu no processo da sua vida, quando eu lhe pensei casada. Né? Então Deus falava muito diretamente a mim, Deus falava pela palavra, Deus falava por meio de irmãos nas orações, mas aí tem muito mais caminho, né? Isso foi em 2009 e nós só casamos em 2016. Então teve muito tempo ainda. Nós só começamos a namorar final de 2011, mas essa a gente vai falar um pouquinho da parte dele, do discernimento dele. E ela disse que não tinha muita coisa para falar aqui, né? Mas assim mesmo, a gente vai, né, lembrando, recordando e partilhando, né? Mas assim, eu não vivi o mesmo processo que ela, né? Em 2009 meu foco, assim, eu não coloquei o foco na questão do estado de vida, né? Pois o meu formador pessoal, que é aquela pessoa que me acompanha mais de perto, né? Foi me sugerindo realmente a focar na consagração de vida, né? E caminhei nesse sentido, né? Quando foi depois da minha consagração, de fato nós começamos a trilhar um caminho mais autêntico de discernimento para o estado de vida, né? E aí, no primeiro acompanhamento depois da consagração, eu pedi para ele para fazer o retiro dos celibatários, né? Porque eu tinha esse desejo, assim, de ser inteiro de Deus, de me entregar totalmente a Ele, né? E aí ele disse, não, vamos esperar mais um pouco, vamos rezar mais um pouco, né? Depois eu fiquei sabendo que ia ter o retiro dos candidatos ao seminarista. Ele, não, vamos esperar mais um pouco. Ele começou meio que me enrolar para não fazer esse retiro. E a gente começou a conversar, a fazer um caminho mesmo de discernimento. E o Senhor começou a indicar realmente que Ele me chamava ao matrimônio, a partir das orações pessoais, a partir também dos momentos de oração que nós tínhamos, que eu tinha com o meu formador pessoal, a partir também de sinais que Deus ia dando no processo, né? Nós em 2009, né, ficamos mais próximos, mas 2010 começou a se intensificar mais, mas não era claro para mim que existia um sentimento, né? Mas o meu formador pessoal começou, né, a puxar, assim, por que você está tão amigo dela? Por que você, né, é amigo dela, não é amigo de outras pessoas? Ele começou a catucar, né, para entender o que estava acontecendo, até que nós chegamos em determinado momento, eu acho que foi ali maio, junho, que a gente foi fechar realmente o discernimento, e eu ainda muito inquieto, com muito medo, porque eu olhava para o matrimônio, e eu também via as feridas da minha história, né, com os meus pais, diante de situações que foram acontecendo ao longo da minha vida, até mesmo as situações no mundo, que me faziam meio que recusar a querer casar, né? E porque de fato eu queria ser todo de Deus. E eu me lembro que antes desse último acompanhamento, né, que eu não sabia que ia ser o último, mas que nós pretendíamos realmente ali rezar, tentar realmente fechar um discernimento, eu fui rezar e pedir para Deus mesmo assim uma coisa muito mais forte mesmo que Ele já tinha me dado outros sinais, palavras, mas eu queria algo muito concreto, que fosse tão vivo que eu não tivesse como negar que ali não era a voz de Deus, né? Eu me lembro que eu rezei, Deus me deu 2 palavras assim totalmente concretas, né, do caminho, que selou, né, o discernimento para mim pessoalmente, mas fiquei ainda com aquele receio, será que não sou eu que estou dizendo que é isso? Será que é mesmo Deus, né? Mas não tinha como negar que era Deus que falava aquilo dali, né? Mas mesmo assim fui para o acompanhamento, né, na época meu formador pessoal, o Lucas, e foi muito impressionante que na oração Deus deu as 2 palavras que Ele tinha dado para mim pessoalmente, né? Então quando foi terminada a oração, né, eu já na partilha já fui dizendo o caminho realmente é esse, né? O Senhor me chama ao caminho do matrimônio, ao caminho de viver esse caminho comum, né, com alguém. E aí foi a partir daí que Ele começou a mais fortemente me questionar nesse caminho de amizade com a Mariana, né? Por que nós éramos tão próximos? Por que a gente era amigo, né? E a gente se falava com frequência. E eu dizia para ele, não é nada, é só amizade. Ele, não, mas veja, né? Perceba mais. Eu disse, mas cara, não é nada, né? Então assim, não houve
como é que eu posso dizer, um apaixonamento antes, primeiro. não teve, tipo assim, eu comecei a gostar dela e agora eu vou começar a ir atrás dela, a investir, a dar sinais, não. E aí, em um acompanhamento, eu ainda muito resistente a assumir que existia um sentimento, o meu formador pessoal me pediu para que eu me afastasse dela durante um mês. Um mês. Aí eu disse, cara, tranquilo, isso é super fácil, né? Com uma semana ela estava desesperada, querendo falar com ela. Ela disse, meu Deus do céu, não acredito que eu estou apaixonado, né? Que eu estou gostando dessa pessoa, né? Mas fui fiel a esse mês, né? Ela mandava mensagem ali naquela época, Skype, não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, essas facilidades que a gente tem hoje, mas o Skype já ajudava muito. E ela mandava mensagem para mim, e aí eu não respondia, ficava me mordendo por dentro, meu Deus, né, e tudo. Mas para mim ali também foi um grande sinal de Deus de que de fato era esse caminho que Ele queria que eu trilhasse, né? E aí nós fomos, né? Aí eu comecei de fato a tentar dar mais sinais, a ficar mais próximo, a conversar mais. E aí nós fomos trilhando um caminho mais forte de amizade até o final do ano de 2010, né? Eu quase desisti porque ela não me dava bola, eu dava sinal, ela não correspondia. Eu não sabia. Aí quando eu Nem desisti, sabia que eu gostava. quando eu decidi, não, acabou, não vou mais atrás, né? E aí foi quando, né, Nossa Senhora tocou o coração dela, ela me ligou, né, uma vez, e aí começou a partilhar, assim, que eu fiquei impressionado, né, que ela partilhou muito sobre a vida dela, como ela nunca tinha partilhado, né? Mas aí a partir dali a gente, de fato, começou a conversar mais concretamente sobre esse caminho, a partir também da liberação das nossas autoridades, né? Porque a gente faz esse caminho em diálogo com as nossas autoridades, né? Nós que escolhemos viver a pobreza, a obediência e a castidade, então nós dialogamos com as nossas autoridades, então nós não nos expressamos, eu estou apaixonado por você, não, mas nós conversamos que nós queríamos trilhar um caminho de descoberta para entender. Nunca falou assim, né? Tô gostando de você. Exatamente. E aí a gente começou a trilhar um caminho para tentar descobrir se o que a gente tinha era uma amizade ou se o que a gente tinha de fato era um sentimento e de fato uma vontade de Deus, né? E a partir disso, nós trilhamos aí mais ou menos um ano praticamente, né? Que a gente trilhou. Exato. De amizade, de diálogo. Teve um dia que eu falei para ela assim, minha mineirinha, né? Ela ficou chateada. Sua nada. Mas foi tão espontâneo, a gente já estava com vários meses já ali, de fato se gostando, né? Mas a gente realmente foi buscando ser fiel ao caminho de amizade, né? Que é um caminho que a comunidade nos pede, né? Que a gente chama de caminhada. Aí nessa caminhada nós não nos expressamos, nós não dizemos, eu amo você, eu gosto de você. Não, criamos um caminho de amigos, onde, lógico, existem os sentimentos, a gente se ligava, a gente rezava junto. E aí nesse caminho nós passamos mais ou menos uns 7 meses, 8 meses, realmente conversando, rezando, até nós fazermos um pedido oficial para a comunidade, para que nós começássemos a namorar. E aí a gente fez esse pedido, aí, né, depois desse pedido, a gente recebeu a resposta e começou a caminhar, a namorar, né, no dia 20 de dezembro de 2011. Né? E aí, a partir desse início de namoro, foi dando continuidade a esse processo de discernimento, né? Porque assim, a gente tinha clareza do discernimento do estado de vida que era o matrimônio. Eu tinha clareza, ela também tinha clareza, mas nós continuávamos um caminho de discernimento para saber se de fato esse caminho era o nosso, né? Nós sabíamos que os nossos caminhos eram o caminho do matrimônio, mas saber se de fato o Senhor nos conduzia a juntos construir uma família, né? E aí nós namoramos aí em torno de 3 anos, mais ou menos 3 anos. 3 anos e 4 meses, até noivar. Mais um ano de noivado. Então, uma média de 4 anos e meio, né, que nós trilhamos. E aí, nesses 4 anos e meio, foi um caminho realmente de oração, um caminho de diálogo, um caminho de se conhecer, um caminho onde passamos por desafios, opiniões diferentes, né, personalidades diferentes. E nós fomos tentando realmente, pela graça de Deus, viver essa dinâmica de construir, né? Eu acho que o caminho do discernimento vai ser esse caminho de construir diante de Deus, conduzidos pelo seu Espírito, para que se concretize a sua vontade, né? No caso, nas nossas vidas, a partir do matrimônio. Para o matrimônio, né? E eu acho que esse tempo do namoro também foi aí se aprofundar o discernimento.
né? Como ela falou, ela poderia ter ficado solteira, como também eu poderia ter ficado solteiro, mas o Senhor nos conduziu até aqui, hoje, né? E para isso nós vivemos um caminho, e aí foi um caminho de fato de discernimento. Então teve momentos que nós nos questionamos se era isso mesmo, né? Alguns momentos mais difíceis no processo mesmo de autoconhecimento, mas também do conhecimento mútuo. Mas assim, eu olho hoje como um caminho fantástico, porque eu acho que nós conseguimos tocar em muitos pontos na nossa vida para que nós pudéssemos construir uma base para o nosso matrimônio hoje. Isso não quer dizer que nós aprendemos tudo ali, né? Hoje no matrimônio é uma aprendizagem constante ainda, né? Onde nós vamos passar ainda por desafios, mas também por muitas graças, né? Mas eu acredito que esse processo, né, do discernimento do estado de vida, né, entender que nós precisamos ser guiados por essa voz de Deus para darmos um passo para esse estado de vida, que no nosso caso foi o matrimônio. A partir desse discernimento nós nos abrimos a uma pessoa, né? Então, a partir de uma amizade, né, não foi uma paquera, não foi porque eu fiquei brincando, né, que ela meus escravos e tudo, mas assim, eu sei que não foi isso. Mas assim, o Senhor foi nos aproximando como amigos, né? Nós fomos realmente sendo amigos e tudo mais. E nessa amizade nós fomos construindo um caminho. E aí começamos a namorar, depois desse namoro nós noivamos, no noivado nós fomos purificando muitas coisas, até o dia da concretização, que foi no dia 30, né, de abril de 2016, que nós casamos, né, e a partir dali começamos a construir uma família, né? Então é um tempo de graça, né? Hoje o matrimônio eu vejo assim como essa grande graça de Deus nas nossas vidas, mas também entender que esse caminho do matrimônio é um caminho de saída, né? Não é um caminho só nosso, é um caminho de doação mútua, mas de sair daqui, mas saída para, né, o outro, né, para as outras famílias, para a vida comunitária, no caso na comunidade Shalom, na vida da igreja, na evangelização do mundo, né? Então isso foi tudo sendo construído a partir da base do carisma, daquilo que Deus nos chamou, porque sim, o Senhor quis concretizar na nossa vida o chamado matrimônio no carisma Shalom. Então o Senhor nos trouxe ao carisma, nós vivemos este caminho, esta base no carisma, e no carisma, né, nós conseguimos enxergar a vontade de Deus também no estado de vida, né? E hoje vivemos nesse caminho de pobreza, de obediência e castidade no carisma, onde nós somos missionários, onde nós não temos emprego, onde nós não temos salário, nós somos, como o mundo diz, voluntários, né? Mas na nossa linguagem evangélica nós somos missionários, né? Somos todos de Deus, né? Ela foi falando da questão do amor esponsal, a nossa vivência do amor esponsal é essa, nós juntos, né, buscamos ser todos de Deus, né? Inteiramente de Deus. E aí, eu acho que é um pouco disso do que nós vamos vivendo, né? Não sei se ela quer falar mais alguma coisa, né, dentro desse processo do namoro, né, do noivado, mas para mim foi muito nessa perspectiva, e eu acho que é um caminho que, né, cada um, né, que for chamado ao caminho do matrimônio vai ter a sua dinâmica, cada um vai ter o seu processo, seja de amizade, seja de apaixonamento, mas o Senhor vai conduzir você, né? Eu acho que a partir da oração, a partir dos sinais que Deus quer lhe dar, daquilo que está ao redor da sua vida, o Senhor ele vai lhe conduzir, e quando o Senhor quer falar, Ele fala. Nós precisamos só estar atentos a ouvi-lo, né? A ouvi-lo, a estar atento, né, com o nosso olhar, porque Deus ele fala, né? Ela falou aqui tantas coisas que Deus foi conduzindo, mas na minha vida também quantas coisas Deus foi conduzindo para que nós juntos, né, pudéssemos trilhar esse caminho. Acho que só dentro do processo do discernimento, né, da convicção do chamado ao estado de vida, o chamado do que eu sou, né? Não é o chamado a viver uma coisa temporária e tudo, mas essa dimensão. Eu tive um discernimento cedo, né? Vamos dizer, um discernimento prévio de que esse é o meu estado de vida. Eu tinha uma convicção dele, mas ao mesmo tempo, até casar, eu não podia decretar que é ele por mim mesma, assim, né? Precisava realmente estar sempre aberta a ouvir de Deus. Então, a importância do nosso namoro ser diante de Deus, escutar, porque podia ser que um de nós no meio do processo descobrisse que não éramos chamados a matrimônio, não. Deus me falou isso, eu não entendi errado, né? Mas a gente foi confirmando em Deus e juntos, assim, e a graça de termos um caminho de discernimento, mas também de preparação, até do noivado, que na comunidade, para os membros, a gente vai fazendo retiros, né? Depois que a gente noiva, a gente faz 7, né? São 6 retiros de um dia, 6 meses diferentes, então é o tempo mínimo que a gente tem de noivado na comunidade, e mais um 7º retiro de 3 dias, né? Que é onde a gente junta
tudo que Deus falou nos anos do namoro, da caminhada, do tempo do noivado. Ali já é um retiro mais de preparação para o matrimônio em si. Mas porque, né? Até chegar no altar, mas essa grande graça, que é viver esse discernimento até o último instante, assim, né? Estar diante de Deus para nós, em meio às realidades que Deus vai providenciando hoje, casados, vai sustentando, né? Não é porque a gente é consagrado, casou e vive na missão, que as tribulações, que as tentações não existem, mas essa base que foi cavada, que foi as pedras que foram colocadas, né, os alicerces lançados nesse processo de discernimento que vai da escuta de Deus à vivência, né, ordenada dentro das possibilidades assim da nossa humanidade até o fim, assim, né, nos sustenta, né, são somente 4 anos e meio de casamento. Mas muitas coisas já vividas assim, né, em Deus, muitas tentações no meio de nós, o mundo, né, que vai no sentido mesmo assim, seja na nossa mente, seja em tentar nos dividir de várias formas e tudo. Mas esse ter a ciência, fazer memória de que foi um discernimento, que não foi uma escolha repentina de que pronto, eu vou fazer isso, né, me apaixonei, agora eu tô louca, morro de apaixonada, vou casar, né? Isso sustenta, né? E acho que essa é a nossa vida.